Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos mais a uma aula de laboratório, agora conforme sugestões da semana passada. E como eu já tinha falado também na primeira aula, na aula teórica, a minha ideia é resolver alguns, não todos. Por exemplo, esse primeiro eu vou resolver, o segundo, que é um exercício mais fácil, menos abstrato, não vou resolver. Aí o terceiro, sobre ponteiros, que é mais abstrato, eu resolvo de novo. E assim por diante. Então eu vou resolver alguns sim, alguns não. E a boa ideia é que os monitores estão confirmando e já estão mandando, fechando os contratos com a PUC. Então provavelmente até me mandaram os horários de plantão. A gente deve ter 2 monitores, um vai atender cada turma, mas eu acho que isso pelo menos formalmente, né? Mas eu acho que dá para perguntar para os dois. Eu vou fazer essa consulta com eles, mas nos outros anos sempre foi de boa. E daí vocês vão ter também espaços para tirar dúvidas com eles, horário de atendimento, e daí vai ficar mais tranquilo também. Lembrando que além disso, eu vou na semana seguinte, embora eu não vá resolver, não vá fazer o código, mostrar todos os códigos dos exercícios para vocês, a gente vai tirar dúvidas também. Tá legal? O endereço de e-mail do monitor, eu vou para vocês mandarem os exercícios, eu vou passar para vocês após eles terem fechado o contrato com a PUC. Então, terminem os exercícios, mantenham com vocês por enquanto, e esse processo costuma demorar, sei lá, uns 10 ou 15 dias, normalmente, nos outros semestres, então logo deve estar concluído, né? Agora com a pandemia talvez tenha alguma diferença nesse prazo, mas logo vocês vão ter o e-mail deles para mandar, tá bom? Primeira coisa, então, hoje vou resolver o primeiro problema. Eu acho que depois do susto inicial, que é um exercício abstrato, né? O que será que é para fazer? Coisa assim. Eu acho que depois, conforme a gente foi tirando as dúvidas no decorrer da aula, eu acho que ficou bastante mais simples. E muita gente ou fez tudo ou deixou muito bem encaminhado. E agora eu vou mostrar para vocês uma implementação possível. Então, vamos lá. Vou abrir a minha tela aqui para a gente ver juntos. Hoje, então, vamos fazer agora o primeiro exercício. O enunciado dele, que também está no Canvas, no módulo da sua disciplina prática, fala o seguinte: implementar um programa que imprima o tamanho em bytes usado pelo seu compilador para armazenar os vários tipos de variáveis. As variáveis do tipo int, float, double e char, além dos ponteiros para essas variáveis. Na B, endereço de pelo menos 2 variáveis globais e 2 variáveis locais. Por que 2? Para a gente saber se os endereços são crescentes ou decrescentes. Pelo menos 2 endereços de heap, ou seja, áreas alocadas dinamicamente. E a partir desses endereços obtidos nos itens anteriores, diagramar o mapa de memória do processo, que é aquele com as 4 áreas: área de código executável ou texto, variáveis globais, pilha ou stack, onde ficam, por exemplo, as variáveis locais, e o heap, onde ficam as variáveis dinâmicas. Então vamos fazer a primeira parte, fala do tamanho em bytes usado pelo compilador para vários tipos de variáveis. Então aqui está um compilador, já deixei aumentado, coloquei tamanho 18 na letra, acho que deve ser suficiente. Então, bom, vamos declarar variáveis globais, vou chamar de G1 e G2, para a gente lembrar que vão ser variáveis globais. E o resto a gente vai declarar dentro da main, ou seja, variáveis locais à função main. Então, vamos colocar também um inteiro. Vamos colocar já um ponteiro para o inteiro. Ponteiro para o inteiro, eu vou chamar de PI. Lembra que o asterisco indica que PI é um ponteiro, ou seja, PI é uma variável que vai armazenar um endereço de memória, um endereço que vai conter o inteiro. Char
C, então vou declarar uma variável char e um ponteiro para char, um ponteiro para C. Um float, chamar de F, e um ponteiro para F. Finalmente vamos declarar um double D e um ponteiro para double. Ok? E daí vamos imprimir os tamanhos. Como a gente sabe, a gente pode imprimir como cada um preferir, com cout, por exemplo, entradas por cin, ou com print, por exemplo. Eu vou colocar com print, para quem não conhece, cada um pode usar o que preferir, obviamente, mas é legal que a gente conheça para, se a gente vê no programa de outras pessoas, a gente saber o que significa. Bom, printf é o print formatado, eu vou... Não é endereço, tamanho primeiro. Eu vou imprimir tamanho de um inteiro, 2 pontos, e vou imprimir o tamanho. Nesse print formatado, eu tenho que dar o formato de cada coisa que eu for imprimir, que não é a string. Quando eu quiser imprimir em formato decimal, porcentagem D. Quando eu quiser imprimir em formato caractere, porcentagem C. Se eu quiser imprimir em formato ponto flutuante, porcentagem F. Se eu quiser imprimir em formato hexadecimal, porcentagem X. Se eu quiser imprimir em formato decimal sem sinal, porcentagem U, que é unsigned, sem sinal. Tá? Uma outra coisa que a gente vai sempre usar é um /n, que é um new line, tipo pular uma linha. Tá? E daí, depois que eu termino a string, tamanho de um inteiro, vou imprimir um número em formato decimal e pular uma linha. Como eu coloquei porcentagem, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o que vai entrar no lugar da porcentagem. Vai ser o size of i. Ok? Então, nesse print eu vou imprimir o tamanho do inteiro. No lugar da porcentagem, eu vou calcular o tamanho do i, da variável i, e vou imprimir, por exemplo, se desse 1, eu ia imprimir tamanho de um inteiro 1 byte, né? O tamanho é sempre em bytes, e pular uma linha. Tá bom? Vou dar print para as outras. Então, o tamanho de um caractere, ou char. Vou imprimir também em formato decimal, porque é tamanho. Tamanho de C. Vou imprimir tamanho de um float. Size of F. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui, ao invés de colocar o nome da variável, colocar o nome do tipo. Vou colocar aqui para a gente ver. Tá? Então, outra possibilidade. Posso colocar size of float. Ele também vai entender que é o tamanho em bytes ocupado por um float. E o último é tamanho de um double. Size of D ou size of double, como eu preferir. Tá? Depois eu vou imprimir os tamanhos dos ponteiros. Vou imprimir numa linha só. Tamanho dos ponteiros. Eu vou imprimir os 4 tamanhos já. Então, eu vou colocar porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Aqui eu vou pular uma linha a mais, para ficar mais separado. E aqui eu também vou pular 2 linhas, para separar do que vai vir na sequência. Então, no primeiro D, eu vou colocar o tamanho do PI, que é o ponteiro para inteiro. Depois, o tamanho size of PC, que é o ponteiro para o char. Depois, o size of PF, que é o ponteiro para float.
e o size of PD, que é o ponteiro para double. Acho que já está fechado aqui, já está fechado até demais, né? Então, um é do size of e um é do print. Ok? Bom, essa é a primeira parte. Vamos ver como é que resultados a gente obtém. Então, vamos dar uma olhada. Tamanho de um inteiro para nossa instalação, 4 bytes. Tamanho de um char, 1 byte, que é o que quase todo mundo deve ter obtido. Tamanho de um float, 4. E tamanho de um double, 8. Se vocês lembrarem do padrão da I3E para números em ponto flutuante, vocês vão se lembrar que os floats em precisão simples têm 32 bits, ou seja, 4 bytes, e os com precisão dupla ou double têm 64 bits, 32 bits e 64 bits, ou seja, 4 bytes e 8 bytes. E o tamanho dos ponteiros, que é o que vai variar mais, tem algumas instalações que vão trabalhar com 8 bytes ou com 4 bytes, portanto, com endereço de 32 ou 64 bits. Tá bom? Essa é a primeira parte. Continuando, deixa eu ver lá no nosso enunciado. Segunda parte, endereço de pelo menos 2 variáveis globais e 2 variáveis locais. E pelo menos uma função, vamos fazer essas aqui. Então, vamos dar um print aqui. Colocar endereços, endereço da variável global, qual é o nome da variável? G1. 2 pontos, cadê 2 pontos aqui? Aí eu vou imprimir primeiro em decimal, só que sem sinal, e depois eu vou imprimir em hexadecimal, ou porcentagem X, que é a forma mais usual. É legal que a gente imprima em formato decimal primeiro, porque até a gente ficar bem familiarizado com endereços, é mais fácil a gente interpretar. Por exemplo, se der 4 milhões, ele vai estar perto do 4 mega, e assim por diante. Tá? Então, eu vou imprimir o endereço da variável global G1, as duas vezes. Cadê o endereço? Endereço de G1 as duas vezes, tá bom? Primeiro eu vou imprimir em formato U, em formato decimal sem sinal, e depois eu vou imprimir em formato hexa. Vou também imprimir o endereço da variável G2 para ver se o compilador vai alocar G2 antes ou depois de G1. Aí eu vou imprimir o endereço de G2 também nos dois formatos. Tá? No segundo printf, eu também vou pular uma linha para deixar um pouquinho mais separado. Depois o que era mesmo? Para imprimir o tamanho, o endereço de uma função. Então, endereço da função. Como a gente só tem a função main, vou imprimir o endereço da main, tá? Vou imprimir também em formato decimal e em formato hexa. A gente se lembra que para imprimir endereços, eu coloco o E comercial, mas para tipos simples, tá? Tipo inteiro, char, float e double. Para tipos estruturados, exemplo, vetor, matriz, struct e funções, elas já são endereços. Então, vou colocar só main, já é o endereço da main. Tá bom? Vou imprimir nos dois formatos também, e também vou dar 2 new lines. Tá bom?
Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá, até aqui a gente já tinha visto. Ele colocou endereço da variável global. Falta a variável local, né? Já põe. Variável global G1, olha, tá no endereço 4 milhões, viu? Ele tá mais ou menos, né? Vai estar por volta do 4 mega a área de variáveis globais. E olha, o endereço da G1 é 0,24 e o da G2 termina com 0,28. Por que a diferença é 4? Porque elas são inteiras, cada inteiro ocupa 4 bytes. Então a G1 começa nesse endereço, final 0,24, e a G2 começa nesse endereço, final 0,28. Beleza? Os endereços são crescentes na área de variáveis globais. E o endereço da main é também por volta dos 4 mega, mas antes, tá? Antes das variáveis globais. Então a main está antes das variáveis globais. E aqui na direita estão os mesmos endereços em hexadecimal. Bom, uma coisa que faltou é que a gente também queria endereços da pilha. Ou seja, endereços de variáveis locais. Então vamos colocar duas variáveis locais. Endereço da variável local e aí vou imprimir tanto em formato decimal sem sinal quanto em formato hexa o endereço de i, e depois eu vou imprimir o endereço da variável local C, e vou imprimir endereço de C. Vamos lá ver. Bom, as variáveis locais, ou seja, a área de pilha, estão aqui por volta dos 6 milhões, tal. Vou chamar por aproximação de 6 mega, beleza? Então, da ordem de 6 mega, então. O endereço da variável local C também está no 6 mega, então a stack está lá para baixo. Vamos ver o interessante aqui, ó, que a variável local i está no final 580 e a variável local c está no final 579. Então a variável local i foi alocada nos endereços finais 580, 581, 582, 583. E o char foi alocado antes, tá? Na 579, uma posição antes. Por que uma posição antes só? Porque cada caractere ocupa 1 byte. Então a pilha, a stack, está sendo alocada em ordem decrescente de endereços, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada no enunciado. Acho que falta uma parte só. Vamos ver. Imprimimos os tamanhos das variáveis, dos ponteiros. A gente percebeu uma outra coisa, que todos os ponteiros têm mesmo tamanho. Então não importa o que ele vai apontar, né, para que tipo de informação ele vai apontar, mas como ele é um endereço de memória, esse compilador trabalha com 8 bytes, ou seja, 64 bits para cada endereço. Não importa se ele vai conter o endereço de uma variável que tem 4 bytes, 1 byte ou 8 bytes, por exemplo. Já fizemos os endereços de duas variáveis locais e duas globais. Já imprimimos o endereço de função. Agora falta imprimir pelo menos 2 endereços de áreas alocadas no heap. Tá bom? Então vamos fazer essa parte. Para fazer isso, a gente vai ter que alocar espaço de memória. Para alocar espaço de memória, a gente já viu, se você não se lembra, pega a aula teórica sobre isso. E vou colocar aqui os mallocs. Então, lembrando, por exemplo, PI recebe
já explico. Vou colocar aqui e já explico. Vou colocar parênteses, né? Int asterisco malloc size of int. Size of int. Tá, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa, a coisa mais interna que vai ser calculada é o tamanho do inteiro. A gente já sabe qual é, 4 bytes. Então, ele vai dar um malloc 4 bytes. Ele vai procurar 4 bytes na área de heap. E vai armazenar o endereço desses 4 bytes na variável PI. Tá bom? Então, para eu saber onde foi armazenado, vou usar aqui mesmo. Variável. Endereço da área de heap número 1 vai ser, exemplo, se eu aloquei no endereço 1 mega, então o malloc vai retornar sempre o valor do primeiro byte alocado e eu coloquei esse valor em PI. Então eu preciso imprimir PI. Tá bom? Lembrando que se eu imprimir endereço de PI, PI é uma variável local a main. Eu estaria imprimindo o endereço da área de variáveis locais. Eu estaria imprimindo o valor da pilha. Beleza? O último detalhe, se você se lembra, é que o malloc ele vai armazenar 4 bytes, só que não tem como ele saber o que eu vou armazenar naqueles 4 bytes. Então o malloc retorna um ponteiro, um endereço para um void, e eu tenho que informar o que vai ser armazenado naqueles 4 bytes. E por isso que eu faço esse cast aqui para inteiro. Eu estou dizendo que aquele endereço, ou seja, aquele ponteiro, é um ponteiro para inteiro. Lá a gente vai armazenar um inteiro. Na semana que vem, a gente vai fazer uma revisão sobre ponteiros. Eu acho que vocês já viram alguma coisa. Se não, enfim... vocês já falaram, né? Viram, mas não viram tanta coisa. E a gente vai fazer uma revisão e daí vai falar. Na verdade, esse detalhe aqui, ó, esse cast, sempre que eu coloco isso aqui, talvez você já tenha usado, por exemplo, quando você ia fazer uma divisão. Então, por exemplo, você ia fazer, sei lá, média recebe soma sobre quantidade. Suponha que soma e quantidade fossem inteiros e média fosse float. Se você não fizesse um cast inteiro sobre inteiro, exemplo, soma sobre quantidade ia dar um número inteiro. E ele atribui um número inteiro à variável média. Poxa, mas pode ser que não desse um resultado inteiro. Então você fazia um cast para float. Então você colocava float entre parênteses. Era um cast, né? Lembrando todo mundo, o cast faz o quê? Transforma o que está do lado direito para o tipo que está entre parênteses. Então, no caso lá, ele ia calcular a média e ia transformar para float. Se eu quisesse que a média fosse um número inteiro, ou seja, desprezar a parte fracionária, eu podia garantir isso fazendo um cast para int. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um cast para int ponteiro, dizendo que essa área aqui vai ser um endereço, que é o ponteiro, endereço de um inteiro. Tá bom? Mas como a gente falou, a gente volta a falar sobre isso. Então, só para explicar um pouquinho mais, para quem não se lembrou, esse comando aqui. E o malloc já é um comando deste semestre. Eu coloquei aqui para a gente já ver a área de heap, né? Já que a gente já está fazendo os endereços de memória. Vamos fazer uma coisa parecida, alocar uma outra área de memória. Vamos colocar vamos ver uma variável C, né? PC. Então vamos alocar espaço para um char
ponteiro vai ser um char ponteiro. Char ponteiro. E eu vou alocar o número de bytes de um char. Vou alocar 1 byte na área de heap. O malloc vai me retornar o endereço do primeiro byte que eu aloquei. E eu vou colocar esse endereço na variável PC, que é o ponteiro de char. E disse que nesse endereço vai ter um endereço para char. Tá bom? Aí eu vou imprimir. Endereço da área de heap número 2 vai ser o ponteiro para o char. Ponteiro para o char. Bora, vai ser o nosso último print. Vou dar um outro /n. Vamos ver lá o que vai dar. Então, vamos ver onde a gente tinha parado. Endereço da função main, a gente já tinha falado. Agora, endereço da área de heap. Olha que a área de heap foi para um outro endereço lá, ó. Aqui é 1000, aqui é 1.000.000, em torno de 1 mega, tá bom? Então, o endereço da área de heap foi lá para em torno de 1 mega, os dois. Vamos ver, ó, o final do primeiro é 0,48 e do outro 0,80. Então, os endereços são crescentes na área de heap. Uma coisa da área, uma peculiaridade da área de heap, talvez você se lembre, é que quando eu aloco espaço, eu sempre gasto alguns bytes a mais, porque o compilador tem que gerenciar essa área de heap. Por exemplo, no primeiro caso, que eu aloquei um inteiro, eu gastei mais do que 4 bytes. A gente vê até pela diferença aqui de tamanho, tá? De endereços. Beleza? Uma outra peculiaridade é que a área de heap não é alocada necessariamente na sequência. Então, pode ser que eu peça, quando eu pegar uma área de heap, possa pegar no 1 mega, depois 1.4 mega, depois 1.2 mega. Ela não vai ser necessariamente alocada em sequência, como na área de stack, por exemplo. Tá bom? Então, esse foi o nosso exercício, né? A primeira parte. Para montar o esquema, se eu fizer um retângulo, os primeiros endereços, ou os menores endereços, quais são? Os endereços, vamos dar uma olhada aqui, vejam comigo, é o endereço do código executável, tá bom? Que estão lá em torno de 4 mega. Depois, vem os endereços das variáveis globais. Então, isso aqui está parecido com o esquema inicial, tá? Primeiro o texto, depois as variáveis globais. As variáveis globais são alocadas em ordem crescente. Depois eu tenho as variáveis locais, que estão lá em torno de 6 mega, do endereço 6 mega, e eles estão diminuindo, eles estão decrescendo os endereços. Portanto, eu vou ter do 6 mega até o 4 mega, né? Eu vou ter em torno de 2 megabytes para minha área de pilha, para minha área de variáveis locais. E a minha área de heap está lá em torno de 1K, 1 mega. Então, desculpa, deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 10 mega, tá bom? Eu tô meio cego aqui e vocês já devem ter percebido. Então, a área de heap tá lá mais embaixo ainda, tá em torno do endereço 10 mega. E, enfim, e assim como no esquema anterior, a área de heap é a última, então a ordem está certa e a gente descobriu daquele esquema passado na aula, por coincidência, porque o compilador não precisa alocar nessa ordem. Uma peculiaridade é que a pilha cresce em endereços decrescentes, ou seja, os endereços decrescem, tá bom? Como é que a gente poderia saber a área do heap? Alocando, até dar o erro heap overflow. E daí eu ia ver os endereços, 10 mega, provavelmente ele vai até 16 mega pelo menos. Mas daí eu poderia ficar alocando, ver até que endereço ele conseguiu alocar antes da heap overflow
E daí eu sei qual que é o tamanho máximo do processo. Por exemplo, 16 megabytes. Beleza? Então, daí vocês desenhariam esse esquema, muito parecido com aquele que a gente usou na aula, com essas peculiaridades aí. Tá bom? Essa foi a resolução do primeiro exercício. Para essa segunda semana, segunda aula de laboratório, a gente vai fazer um exercício sobre registros, structs, que a gente viu na aula teórica de ontem, ok? Esse exercício não é muito complicado, já é um exercício muito mais, possivelmente parecido com o que vocês já fizeram no semestre passado, e depois do enunciado, da apresentação do exercício, vocês, quem puder, quem tiver, comece já a fazer, pode começar a fazer, e eu permaneço aqui até o final da aula para tirar eventuais dúvidas, tá bom? Eu vou ler o enunciado, os enunciados, o primeiro enunciado do primeiro exercício já estava lá no Canvas, no módulo da nossa disciplina, e eu vou colocar também o enunciado deste exercício, do 2, lá, mas vou mostrar aqui na tela para vocês. O nosso exercício 2, o enunciado dele diz o seguinte: em um programa C ou C++, declare um registro, struct, com pelo menos os seguintes campos, também chamados de atributos. Um campo nome, altura e peso. E vocês, claro que vocês é quem vão decidir quais os tipos desses campos, desses atributos. Nome, altura e peso. Bom, preencha um vetor com 5 ou mais registros desse tipo. Então você não vai fazer com 5 registros separados, com 5 variáveis separadas, mas com um vetor de registros. Tá ok? E daí você vai preencher, exemplo, digite o nome da primeira pessoa, digite a altura, digite o peso, e vai fazer isso para cada uma das N pessoas, pelo menos 5 pessoas. E a seguir, calcule e imprima o IMC de cada uma das pessoas cadastradas. IMC, como a gente sabe, é o índice de massa corporal, além de sua condição de peso. Daí, para quem não se lembra, eu coloquei aqui embaixo uma observação, lembrando que o IMC é calculado através da seguinte fórmula: é peso sobre altura ao quadrado. E a condição de peso, que é o diagnóstico que vocês vão inserir, que é essa que, enfim, baliza os critérios de saúde. Então, para as pessoas tentarem ficar o mais próximas do peso ideal, do sobrepeso, por exemplo, e tentar evitar as condições de obesidade, principalmente os níveis mais altos, pode ser obtida através da tabela abaixo. Então, dependendo do IMC, que é esse que a gente acabou de falar, peso sobre altura ao quadrado, peso em quilogramas, altura em metros, a condição fica sendo a seguinte: se você obtiver um IMC abaixo de 18,5, o diagnóstico que você tem que apresentar para a pessoa, você coloca o nome da pessoa que você cadastrou e coloca que ela está abaixo do peso ideal. Se o IMC calculado for maior ou igual a 18,5 e menor que 25, está no peso ideal, e assim por diante, seguindo essa tabela do enunciado. Ok? Então é isso. Bom trabalho para todo mundo e dúvidas aqui no chat, ou no chat escrito, ou por microfone.